Vamos entrando, galera. Estou aqui firme e forte. Eu e a Mulher Maravilha aguardando por vocês. Minha. Como é que chama? Ana Maria Braga não tem o Louro José, eu tenho minha Mulher Maravilha. E aí, tudo tranquilo? Vamos trabalhar hoje com a prescrição intercorrente. Semana passada, inclusive, né, Ederson, estivemos lá numa palestra na AGU justamente sobre isso, por isso que eu estou retomando esse assunto hoje. Em outros momentos eu já falei sobre a prescrição intercorrente, hoje estou retomando o tema, certo? A ideia é retomar como é que ficou pacificado e como é que está a questão dos honorários hoje. Como é que a gente tem que brigar por eles, né? Porque o judiciário a gente sabe que ele é uma caixinha de surpresas. Às vezes ele nos ajuda, às vezes ele nos ferra, infelizmente, né? O pessoal tá entrando de novo, vamos esperar um pouquinho mais. Vou anunciar depois os ganhadores da caneca que eu tinha prometido lá na minha live do YouTube. Né, Sandra? Não sei se a Sandra tá aqui me assistindo. Eu tinha pedido para vocês que deixassem os depoimentos lá no YouTube sobre o livro, sobre a live, que concorreriam os 3 melhores ganhariam a caneca. Amanhã eu vou enviar, inclusive, as canecas para os ganhadores, a caneca da professora Letícia, e essa pessoa já vai fazer parte do nosso grupo lá do Telegram, do Clube da Caneca, tá bom? Paulo, você que tá chegando agora, não tinha assistido acho que nenhuma live ainda, né? E aí, Carla, tô vendo que a Carla tá ali também, a Carla lá do Rio. Mais legal, gente, que na live a gente tem gente de todos os lugares, né? Como eu acabo circulando para lá e para cá, dou aula online, os alunos do Brasil todo me assistem também, dou aula presencial em outros lugares. Então, provavelmente hoje a gente vai ter pessoal de Curitiba, pessoal aqui de São Paulo, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de Maceió, de Palmas, de Recife, de todos os lugares, tá bom? Bom, já deu 10 minutinhos, vamos começar então. Ó, o Joel tá aí também, cadê a Fabi? Fabi tá por aí? Vamos começar então. Gente, é o seguinte, deixa eu botar a Mulher Maravilha sentada aqui para ela não cansar durante a nossa live, né? O que que acontece? Eu tenho batido nessa tecla da prescrição intercorrente como uma boa tese, né, entre aspas, de possibilidade de êxito tanto para o executado quanto para o advogado. Por quê? Por quê? Primeiro, né, o que é a prescrição intercorrente? Sabe aquela velha expressão, o direito não protege os que dormem? Pois é justamente nessa linha, certo? Por quê? Quando nós falamos de prescrição tributária, meramente prescrição, lá do artigo 174 do CTN, a gente lembra que a Fazenda Pública tem, seja ela União, Estado, município, Distrito Federal, ela tem 5 anos para ajuizamento da execução fiscal, né? Para poder efetuar a cobrança de um débito fiscal, onde o contribuinte não tenha recolhido, ou tenha recolhido a menor, ou talvez até tenha recolhido, talvez aquela execução fiscal seja indevida, inclusive, né? Em muitos casos acontece. Cabe ao advogado comprovar que aquela execução é indevida. Pois bem, feito o ajuizamento da ação, o que acontece? Ajuizou a ação de execução fiscal, ela é regida pela Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830. Muito importante, né, Ederson? Também acho. Ela é pela Lei 6.830 e o que acontece? Como é que funciona? Do momento que o juiz recebe a execução fiscal, a petição inicial da Fazenda Pública, segundo o artigo 8º da Lei de Execução, ele expede um mandado de citação para citar a parte executada. Seja ela uma pessoa física, seja ela uma pessoa jurídica. Depois eu vou dando oi, tá, pessoal? Tô vendo que vocês estão me dando oi aqui. Vão me abanando, vão me acenando, que daqui a pouquinho a gente já conversa. Só para não perder a linha aqui do raciocínio. Pois bem, expedido o mandado de citação, tenta-se que o executado seja encontrado. O que acontece muitas vezes? O executado não é encontrado, mesmo que por edital, porque depois de todas as vias esgotadas, não houve a possibilidade de localização do devedor, a Fazenda Pública será intimada para se manifestar da não localização desse devedor, certo?
Pois bem, ou, segunda situação, a execução é ajuizada, expedido o mandado de citação, o juiz expede e o executado é localizado, ou seja, citação positiva. O que acontece nesse momento? Acontece que o executado tem um prazo de 5 dias para indicação de bens à penhora. Para que indicar bens à penhora? Indica bens à penhora ou efetua o pagamento do débito nesse prazo de 5 dias. No momento que ele não faz essa indicação de bens, esgotada, intimada a Fazenda Pública tem que começar a atuar. De que forma? Ela precisa localizar bens do devedor suficientes para garantirem, para quitarem este débito. Portanto, gente, a Fazenda Pública tem que se mexer. Cabe a ela esse tipo de diligência. O esgotamento de todos os tipos de diligência dos bens do patrimônio do executado, só depois de esgotado todos os tipos de diligência é que eles podem requerer o pedido de penhora online, jusbacem, da conta do executado, certo? Ah, professora, mas eu já vi muito acontecer, antes de esgotamento dessas vias, ter penhora online. De fato, gente, isso acontece, não deveria. Esse não é o posicionamento do STJ, mas acontece, certo? Então, o certo seria dessa forma. Oi, Fabi. Gente, eu vou falando e depois a gente vou dando oi, tá? Pois bem, o que acontece? Nesse momento, eu tenho citação positiva sem localização de bens. Ou eu tenho citação de bens, citação positiva com localização parcial de bens não suficiente para garantia integral do valor do débito. Portanto, primeira hipótese, citação negativa, não encontra o devedor, intimada a Fazenda Pública para se manifestar. Segunda situação, citação positiva do executado com não localização de bens, porque o executado não indica e não paga, e a Fazenda Pública não localiza bens, ou localiza parcialmente, e ela é intimada para que tome providências. O que acontece? Segundo o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, ele diz que não localizado devedor ou não localizado bens, decorrido um ano, o processo deverá ser arquivado, tá? Arquivado de forma provisória, não arquivado em definitivo. Ele vai para um arquivo provisório. Pois bem, o que acontece? Deixa eu até pegar aqui a lei, gente, fica mais fácil que eu quero ler exatamente o artigo para vocês, tá? Ó, diz o seguinte, artigo 40. O juiz suspenderá o curso de execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais recairá a penhora, e nesse caso não ocorrerá a prescrição. Portanto, nesse momento, ele poderá suspender o feito, certo? Só que o parágrafo 1º do artigo 40 fala que suspenso o curso de execução, abre-se vista para a Fazenda Pública para o representante judicial. Diz ainda, no parágrafo 2º, que decorrido esse prazo de um ano, não localizados, né, o devedor ou encontrados bens, o juiz arquivará o processo. Pois bem, aí é que tudo começa. Qual que é o grande problema? No caso que deu origem a toda a nossa discussão de hoje, que na verdade é um recurso repetitivo julgado pelo STJ, de número 1340-553, tá? Vou repetir. 1340-553, recurso repetitivo do STJ. Esse é o nosso acórdão, que é a decisão que alterou a forma de contagem da prescrição intercorrente, certo? O que aconteceu? No momento que esse recurso foi julgado, isso aconteceu em outubro do ano passado, ele foi publicado e ele alterou a forma de startar a suspensão do processo. E essa foi a grande sacada. O STJ acertou a mão, de fato, assim, de uma forma emocionante até, eu diria, tá? Emocionante por quê? Emocionante porque a gente vê, em muitos casos, o contribuinte tomando pau o tempo inteiro. O STJ, o STF derrubando. Inclusive, existe uma expressão que fala que o STJ é a banana boat do contribuinte. Sabe aquela banana hoje da praia? Derruba todo mundo? Pois é, isso acontece. Só que nesse acórdão aqui não aconteceu. Pois bem, o que aconteceu então? Em outubro de 2018, decidiram que poderia ser decretada a prescrição intercorrente da seguinte forma. Olhem que interessante. Do momento que não foi localizada, tá? No momento que não foi localizado o devedor
intimada a Fazenda Pública e a Fazenda Pública não fazendo nada e não se manifestando, ou intimada a Fazenda Pública da citação positiva, mas de que não foi localizado bens, de forma automática começa o prazo da suspensão do processo para fins de início de prescrição intercorrente. Por quê, gente? Como é que funciona então a prescrição intercorrente? No momento que eu não localizei o devedor e nem bens, eu suspendo o processo pelo prazo de 1 ano, 365 dias. Decorridos 365 dias, se o processo se manter inerte, sem movimentação por parte da Fazenda, detalhe, sem movimentação não é ficar peticionando, como eles fazem. A Fazenda vem e requer 90 dias para localização de bens, 120 dias de suspensão do processo. Ela lota o processo com petições vazias, que não dão efetividade ao processo, que não localizam o devedor e não localizam bens. Ou seja, que não tem efeito nenhum. Então, se no prazo de 1 ano de suspensão, somado a mais 5 anos que o processo não teve localização do devedor, ou não teve localização de bens, ou seja, 1 mais 5, decretada estará a prescrição intercorrente. Tá bom, mas e para que serviu essa prescrição intercorrente? Ela extingue a execução fiscal. Essa que é a sacada. Professora, mas se o cara deve, o cara vai continuar devendo? Ou seja, ele deve, só que no momento que extinguir a execução, automaticamente extingue o débito. Então, ainda que o seu cliente seja devedor, ainda que o seu cliente seja devedor do débito executado, né? Ainda que ele tenha até dado causa para isso, o que acontece? Acontece que ele não pagará o débito. Este é o efeito da prescrição intercorrente. Voltando, o direito não protege os que dormem. Se a Fazenda Pública necessita de uma efetiva atuação para que o débito seja pago, cabe a ela providenciar. Então, qual que é a grande sacada? O que acontecia antes dessa decisão, desse acórdão repetitivo do STJ de número 1340.553? O juiz recebia a execução antigamente, despachava, ficava aquele processo lá perdido, citado ou não citado, a Fazenda Pública não se manifestava. Gente, decorria 5, 10, 15, 20 anos o executado ali à disposição do processo, ali à disposição do judiciário, ali à disposição da Fazenda Pública. Ou seja, princípio da menor onerosidade ao devedor, para quê, né? Para quê? Para que eu vou preservar o devedor? Ah, ele é devedor. Não, gente, só um pouquinho. É direito do devedor. Princípio da menor onerosidade ao devedor. Por consequência, o que acontece? Nesse momento, você não pode, portanto, ficar à disposição a vida inteira de um judiciário, a vida inteira de um executado, certo? Pois bem, com a prescrição intercorrente, o juiz passou a receber a execução, citação positiva, beleza, não encontrou bens, intima-se a Fazenda, segundo o recurso repetitivo, e intimou a Fazenda. Se a Fazenda se manifestar ou não se manifestar, olha a palavra, automaticamente, este é o pulo do gato, gravem essa palavra, olha só, automaticamente, do momento que ele intima a Fazenda Pública de que foi citado o devedor de forma positiva e não foi encontrado bens, ou que houve citação negativa do devedor que ele não foi encontrado, intimada a Fazenda Pública da citação negativa, de novo, repito, automaticamente o juiz suspenderá o processo pelo prazo de 1 ano, tá? 365 dias. Pois bem, o que mais diz o recurso repetitivo? Segue a sequência. Já tem 365 dias processo ali suspenso no arquivo provisório. Decorreu 365 dias, automaticamente, independentemente da ordem do juiz, de um despacho do juiz, automaticamente, abre o prazo prescricional, ou seja, começa o início da contagem de mais 5 anos. 1 mais 5, decorridos os 5 anos, diz ainda o STJ. 1 mais 5, decorridos os 6 anos, ao final do 5º ano, o juiz de ofício
decretará a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal. E isso que é o mais legal. Por quê? Porque no acórdão, a discussão, a Fazenda Pública tinha dito que a excelência extinguiu o feito sem me intimar. Isso não podia ter acontecido. Mas o STJ diz o quê? Mas só um pouquinho. Vocês tiveram a vida inteira para se manifestar. Vocês tiveram a vida inteira. O processo rolou por anos. Esse processo tem mais de 10 anos, o processo que foi julgado nesse recurso repetitivo. Decorrido todo esse prazo, vocês não fizeram nada e agora vocês querem dizer que vocês não foram intimados? Ora bolas, né, Fazenda Pública? Vocês estão de sacanagem comigo, tá? Então, assim, ó, hoje o bacana da prescrição intercorrente é que eu não dependo mais do movimento processual para que comecem os prazos de suspensão e de prescrição. O único prazo que eu tenho que obedecer e respeitar é, repito, expedido o mandado de citação, segundo o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal, expedido o mandado, citação negativa, não localizou o devedor, intima-se a fazenda da não localização do devedor. Fazenda se manifestando ou não se manifestando, automaticamente interrompe-se, suspende-se o prazo. Primeiro ano. Pois bem. Ou localizei o devedor, citação positiva, mas não há bens encontrados. No máximo parcial de bens, que não é suficiente também para trancar o processo, tá? O que vai acontecer? Suspensão também automaticamente. Os primeiros 365 dias. Olha só que legal esse negócio, gente. Eu adoro essa matéria. Decorridos 365 dias, diz o STJ, automaticamente começa o prazo prescricional de 5 anos. Decorridos, portanto, 1 ano de suspensão mais 5 de prescrição, vou ter 6 anos e o juiz, ao final dos 6 anos, decretará a prescrição intercorrente. Independentemente de intimação da Fazenda Pública, sentenciará. Ela vai ser intimada da sentença, onde ela vai recorrer, se ela concorda ou se ela não concorre com a prescrição intercorrente. E olhem que coisa mais linda que diz o acórdão, tá? Deixa eu ler um trechinho aqui do acórdão para vocês do STJ, que é lindo demais esse negócio. Eu sou fã, fiquei fã. Olha o que diz o STJ. Ó, por que ele diz que é automático, o STJ? Olha que coisa mais linda. Tá lá no acórdão, tá? Se vocês quiserem ler, um acórdão grande, mas compensa a leitura. Ele diz assim, ó. É automático porque nem o juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem do primeira parte, prazo de 1 ano de suspensão. Somente a lei ordena, o artigo 40, o juiz suspenderá. Não cabe ao juiz e à Procuradoria Fazendária escolher o melhor momento para seu início. Constatada a ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, intime-se o prazo na forma do artigo 40, tá? Então assim, ó, ninguém é dono do processo, nem o juiz, nem a Procuradoria. Por isso que passou a ser automático. Não precisa mais o juiz despachar, né? Intimou a Fazenda Pública, o juiz despachando ou não, supondo que intimou a Fazenda Pública que não localizou o devedor. O que acontecia antes? Ficava 1, 2, 3, 5 anos o processo parado, sem que o juiz mandasse para suspensão. Ou seja, já tinha que estar suspenso e ele estava lá sentado em cima do processo. E isso não vai acontecer mais. Portanto, no momento que vocês pegarem... Tô vendo que o Igor me fez uma pergunta, já te respondo, tá, Igor? No momento que vocês pegarem um processo anterior a essa decisão do STJ, que tem validade para os processos anteriores e hoje em dia, o que vocês vão se deparar? Professora, eu não localizei o despacho do juiz suspendendo o processo pelo primeiro ano. Muitos não têm. Ou passou 1 ano, passou 2, 3, 5, continua não tendo o despacho do juiz. Ou teve 5 anos depois da intimada Fazenda Pública. O que você vai contar? Quando é que vai começar seu prazo de suspensão, no primeiro ano? Da intimação da Fazenda, no dia seguinte começa o primeiro dia do primeiro ano de suspensão. Ah, professora, mas o juiz despachou 3 anos depois. Não importa, a contagem não vai ser 3 anos depois. Intimou, automaticamente começa no dia seguinte, o primeiro ano de suspensão, tá? Depois, para o prazo prescricional também, o juiz demorou 5, 10, 15 anos. Ignorem esses despachos. Contem da intimação, automático, suspensão de 1 ano.
365 dias, terminou? Sim, automático começa os próximos 5 anos. Ignorem os despachos dos processos. Sigam a linha das teses do STJ para poder identificar os 6 anos de prescrição, tá? Então não tem conversa, não tem problema. Deixa eu só ver aqui que deixa eu ver que o Igor me perguntou alguma coisa aqui. Igor, tô tentando localizar a tua pergunta aqui. Onde é que tá? Onde é que tá? Calma aí, gente, tô tentando localizar uma pergunta do Igor aqui. Eu tô no celular, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui no computador, fica mais fácil de visualizar. Me deem só um minutinho. Calma aí que eu tô tentando localizar aqui, tá, gente? A pergunta do Igor. Ó, deixa eu ver as perguntas que tem aqui, ó. Lu, a Luciana Rancor está me perguntando o seguinte: se não for localizado o devedor, empresa, e for decidido redirecionamento ao sócio, o que fazer? É que assim, ó, em alguns momentos nós vamos ter uma mistura de duas linhas, da prescrição intercorrente e da prescrição que deve ser verificada no momento que há o redirecionamento contra o sócio. O que acontece? Acabou de ser julgado também essa questão da prescrição sobre o redirecionamento do sócio, tá, Lu? E ainda não tá pacífico. Eles embargaram, a gente está aguardando um movimento lá para ver qual vai ser a decisão. Por quê? Porque do prazo para redirecionar contra o sócio também tem 5 anos. Só que o problema é o marco da onde eu conto esse início de 5 anos para ver se existe a possibilidade de redirecionamento. E isso tá para embargar, tá com embargo, está por julgar. E eles estão, a Fazenda defende que esse prazo para poder redirecionar contra o sócio é do momento que a Fazenda Pública toma conhecimento do ilícito, tá? Só que isso não tá pacífico ainda, tá? Tá bem estranho isso ainda, nós vamos ter que aguardar esse posicionamento que deve sair no máximo ano que vem, tá para julgar, tá, Lu? Então nós vamos ter que aguardar para saber como é que eu vou contar esse redirecionamento. São 5 anos contra o sócio, mas daí você vai estar falando de prescrição para redirecionamento, prescrição do artigo 174, não prescrição intercorrente. Então, em alguns momentos, eu vou ter a concomitância dessas duas prescrições trabalhando em conjunto, tá? A Carla está perguntando: se o juiz não fizer, podemos peticionar para que o juiz faça. Carla, nem precisa para que ele faça, tá? Porque como no máximo que ele tem que fazer é intimar, pode peticionar pedindo que ele intime a Fazenda Pública. Isso ele é obrigado a fazer. Se ele não fizer, dá para intimar, ó, excelência, por favor, tendo em vista, né, não foi localizado bens, intime-se a Fazenda. Porque senão o prazo de suspensão não começa. Não precisa pedir para ele começar o prazo de suspensão. Como diz o STJ, ele é automático. Intimada a Fazenda, eu conto como de forma automática, certo? Deixa eu ver o que tem mais de pergunta aqui. Igor, repete para mim a tua pergunta, que eu não estou conseguindo localizá-la aqui. Eu vi que você perguntou alguma coisa e eu não sei, e eu não estou localizando a tua pergunta, tá? Repete para mim, por favor. Pois bem, gente, o que vai acontecer então? No que houve o acórdão, até naquele trecho que eu li ali para vocês, ele fala que não poderá então o juiz nem a procuradoria ser, né, o dono do processo. E tem um detalhezinho que houve embargos e que já foi eliminado para não ter problema. No acórdão onde eu li diz assim, ó, constatada a ausência de bens pelo oficial de justiça intimada à Fazenda, a Fazenda Pública embargou nesse sentido. Ah, então tem que estar o oficial de justiça, né? Tipo, na ausência de bens, que o oficial de justiça tem que certificar isso. Daí, nos embargos, o STJ disse o seguinte, não, esqueçam o oficial de justiça, exclua isso do acórdão, isso não conta. É meramente da não localização de bens ou do devedor. Então, aquele trecho ali do oficial de justiça está pacificado em relação aos embargos, não tem mais problema. Resultado, nós temos hoje, então, um acórdão transitado em julgado, certo? Ele transitou em julgado em 14 de maio de 2019 e desde então todos os juízes têm decidido conforme, certo? Conforme o STJ. E tem um detalhe. A primeira e a segunda tese que eu falei para vocês,
é sobre a questão automática. E outras duas teses que o STJ pede para obedecer é o seguinte. Primeiro, a Fazenda Pública, para poder ser obrigada... tá bom, você não me intimou, então você tem que provar, já que eu não te intimei, Fazenda Pública, que você teve algum prejuízo por conta disso. Se você não comprovar que você teve um prejuízo efetivo por conta dessa ausência de intimação, mantém-se decretada a prescrição intercorrente da mesma maneira, tá? Essa é a terceira tese. E outra, a quarta tese é o seguinte também. O mero peticionamento da Fazenda Pública não tem o condão de suspender ou de interromper o processo. Então, quando vocês pegarem o processo, vocês vão ver um monte de petição. Prazo por 120 dias, suspenda-se por 90, suspenda-se... Olha, 1 milhão de suspensões eles pedem. Nada disso tem efeito. Ignorem, passem batido. Nada disso interrompeu o prazo, tá? Petição deles falando esse tipo de coisa não tem nada a ver. Então, assim, ó. Semana passada, o Ederson estava comigo, inclusive, nós fomos numa palestra na Advocacia Geral da União, onde estavam presentes pessoas de renome, juiz federal da Execução Fiscal Federal, estavam advogados tributaristas, juízes de renome, como Paulo Conrado, uma professora, a Ferrigutti, várias pessoas assim de conceito, assim, se posicionando também quanto à questão da prescrição intercorrente. E veio a questão dos honorários, gente, que é o que nos interessa. Cá entre nós, numa live cá entre nós, o que acontece? O advogado, quando entra no processo para requerer uma prescrição intercorrente, ele está atuando. E no momento que ele conseguir a decretação da prescrição intercorrente, automaticamente o que vai acontecer? Vai ser extinta a execução por meio de sentença e automaticamente quem sucumbiu será a Fazenda Pública, porque houve a extinção do processo por conta dessa prescrição intercorrente decretada. Eu entendo que, nesse momento, quem sucumbe, por óbvio, segundo o CPC, por óbvio, a condenação em honorários advocatícios. Só que aí está uma grande briga, porque, por óbvio, a Fazenda Pública entende que, pelo princípio da causalidade, não foi ela que deu causa à execução, que o devedor, por ser devedor, deu causa à execução. De fato, nesse sentido eu concordo. Nós, devedores, então demos causa, deveríamos, então, né, demos causa. E por isso a Fazenda Pública, então, supostamente não deveria ser condenada a honorários. Só que tem um detalhe, eu não concordo com isso pelo seguinte. No momento que você deu causa, mas a outra parte também deu causa à extinção do processo por uma morosidade sua, por uma ineficiência sua, porque não localizou o devedor, porque não localizou os bens, o direito também não protege os que dormem, seja o direito da Fazenda Pública. Então eles têm um argumento que é o seguinte: como essa prescrição intercorrente vai impactar 29,3 milhões de execuções fiscais no país, que foi um levantamento que foi feito, e olhem que coisa engraçada. Tem um pessoal que fez um levantamento querendo saber qual é o impacto, da onde é que foi tirado esses 29,3 milhões em reais que seria retirado do orçamento. Foi feita uma comissão, pessoas do direito privado, né, que estudam o direito tributário, pediram para que abrissem esse cálculo e mostrassem efetivamente de onde é que estava sabendo esse valor. Protocolaram petição administrativa requerendo isso. Gente, eles não tiveram acesso. Esses números foi entre aspas, um bem bolado, um achado. Então não quer dizer que realmente esse impacto para a União seja de 24,3 milhões, nem para o Estado, nem para o município, tá? Esse é o levantamento, um valor que eles estão colocando. E eles querem usar o quê? Que no momento que você já tem, que a Fazenda Pública já tem um impacto de não recolher 29,3 milhões, não poderia ser ainda mais onerada pela condenação de honorários. Mas, gente, só um pouquinho. No momento que a Fazenda Pública não cumpre com o seu ônus de atuação de processo, porque nós temos muito processo. Eba, né? Tô nem aí. Cada um, ado, cada um no seu quadrado. Nós não temos que fazer a nossa parte, a Fazenda Pública que faça dela. Então, se eles não conseguem localizar bens, não conseguem localizar o devedor, e acaba incorrendo a prescrição intercorrente, que é uma previsão legal, totalmente legal, eu ouvi da procuradora lá dizendo assim, porque os advogados querem tirar proveito disso. Querem tirar proveito e ainda querem honorários.
Só um pouquinho. Ninguém está tirando proveito de nada. Nenhum advogado está atuando de forma ilegal. Nós estamos atuando com base no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e com base num acórdão repetitivo do STJ, que, segundo o artigo 526 do CPC, faz com que todo judiciário abaixo do STJ cumpra e aplique a decisão do recurso repetitivo, assim como acontece no Supremo Tribunal Federal quando julgado em repercussão geral. Portanto, gente, aonde que está a ilegalidade de um advogado requerer a prescrição intercorrente, se de fato constatado que houve 1 mais 5, total de 6, que ocorreu a prescrição intercorrente? Então, assim, claro, cada um puxa a brasa para o seu assado. Só que, inclusive, o juiz que estava lá, um deles, se posicionou dizendo que não, que em alguns momentos ele entendia que cabia, sim, que o princípio da causalidade nem sempre era aplicável a esses casos, que ele entendia que em alguns casos realmente cabia a condenação em sucumbência. Então, gente, nós estamos numa briga, porque o judiciário está dividido nesse sentido. Quando eu falo para vocês entrarem, requererem a prescrição intercorrente e pedirem a condenação, tem que pedir, tá? Só que assim, existe a possibilidade de levarmos e de não levarmos a condenação. Eu dei uma olhada nos acórdãos do Tribunal de Justiça hoje e eu localizei acórdãos que condenam em sucumbência, que fazem a Fazenda Pública pagar honorários e acórdãos que dizem que não há o cabimento, justamente com base no princípio da causalidade, com base no fato da Fazenda Pública já estar sendo onerada por não estar recolhendo o débito. Então, eu vou pegar aqui um acórdão que eu salvei para vocês, um número que diz o seguinte. Teve um que eu de fato concordei que não deveria haver condenação. Qual que era a situação? Existia uma execução fiscal, onde a parte compareceu aos autos, efetua parcelamento, ou seja, citação positiva, comprovou que queria pagar, começou a pagar e interrompeu o parcelamento e foi decretada a prescrição intercorrente posteriormente. Daí eu até concordo que não haja condenação, porque bem ou mal foi citado, a própria parte admite, vai lá, parcela e não cumpre. Até entendo que não haja condenação. Agora, o que acontece? Tem um acórdão aqui, vou passar um número para vocês, tá? Do TJ de São Paulo. Então eu recomendo que todo mundo que está assistindo procure nos seus tribunais locais, porque tem decisão para todos os gostos, tá? Ó, o número desse acórdão é o seguinte, é uma apelação civil, número 008, 30, tá? 000 8060 16 2006 8 2006 0595, onde há a condenação em honorários, certo? E diz o seguinte, o que está facilitando a condenação em honorários? Uma mera petição, ela pode ser recebida como exceção de pré-executividade, provavelmente vai ser, quando eu requeiro a prescrição intercorrente. Só que, quando eu denomino a peça como exceção de pré-executividade, existe súmula do STJ que fala que cabe condenação em honorários quando procedente a exceção. A súmula é 153 do STJ. E a súmula diz o seguinte, tem o seguinte inteiro teor. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é cabível a condenação em honorários advocatícios em espécies, em honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade. A orientação se aplica à Fazenda Pública na execução fiscal, observados os artigos parágrafo 4º, artigo 20 do CPC. Claro, como a súmula é antigo CPC, ela continua se valendo proporcional pelo artigo 85 do novo CPC. Portanto, gente, entrem com exceção de pré-executividade, requerendo a prescrição intercorrente, e peçam a condenação com base na súmula 153 do STJ, tá? Que mais? Tem um outro acórdão aqui também, que menciona como precedente um outro acórdão do STJ, que eu vou ler aqui para vocês também, tá? Condenou também a Fazenda Pública em sucumbência e ela menciona como precedente um recurso especial, deixa eu pegar aqui o número para vocês, um recurso especial número, cadê? Só que eu não tô achando agora, só um minutinho. Recurso especial número 118.5036/Pernambuco, tá? Que ele menciona também a possibilidade de condenação em honorários no caso de exceção de pré-executividade, quando decretada a prescrição intercorrente por meio de exceção de pré-executividade. Portanto, gente,
tem decisão para todos os lados. Assim, decisões dessa semana, do dia 28 e 29, das duas formas. Quando o juiz entende que não cabe, ele fala assim: a parte veio aqui, fez uma mera petição, então, tipo, não teve trabalho. Olha, eu acho até um desaforo. Dizer que o advogado não teve trabalho. Não tem trabalho. Você lê o processo, você analisar, você fazer contagem, você fazer peticionamento, não tem trabalho, claro. Né? Nós que não temos salário fixo como, né, como concurso de juiz, a gente tem, nosso trabalho não tem valorização, óbvio, né? Mas, então assim, ó, vamos valorizar nosso trabalho, vamos pedir sim a condenação da sucumbência e vamos brigar por ela, tá bom? Então, gente, recomendo a leitura desses acórdons que eu passei aqui. Eu vou tentar, deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Acho que eu não consigo digitar aqui. Depois que eu postar a live, eu vou escrever o número dos acórdons aqui para ficar para vocês também procurarem. Mas procurem que tem bastante notícias nesse sentido, tá bom? E aí, tá tudo tranquilo? Eu me botei a falar, deixei todo mundo tonto. Quem tá por aí? Quem tá por aí? Vamos ver. Quem tá por aí? Professor Diego, Melissa, Márcio, Vinícius, Fernando. O Mozart tá por aí. Gente, então assim, a grosso modo, é mais ou menos essa questão da prescrição intercorrente, tá? Encarem como uma boa situação, uma boa forma de extinguir realmente a execução. É um trabalho que dá para propor pro seu cliente. Não é certo passar a vida inteira à disposição de um judiciário, à disposição da fazenda. A própria lei nos protege e nos dá esse direito, tá bom? Gente, deixa eu falar uma outra coisinha. Como eu comentei no início da live, eu tinha pedido que para quem tivesse lido o meu e-book, né, para quem não baixou ainda, me mande o WhatsApp ou lá no perfil da minha bio do meu Instagram, professora Letícia Vogt, também pode baixar, né, como ser um advogado de sucesso em 10 passos, que deixasse para mim uma mensagem dizendo o que tá achando do e-book, o que tá achando das lives, o que tá achando disso tudo aqui que a gente tem conversado sobre a parte de gestão, que se inscrevesse lá no meu canal, né, do professor Letícia Vogt. Convido a todos, inclusive, para vocês se subscreverem. Vai lá agora, clica lá, subscrever. Me dá um joinha lá, ajuda a professora a divulgar o canal, porque quanto mais pessoas subscritas tem, o YouTube oferece essas lives para outras pessoas também. Tô fazendo uma live uma vez por semana, toda terça-feira às 9 horas, ou sobre assunto de empreendedorismo, ou sobre algum assunto tributário que possa ajudar vocês. Então, assim, das pessoas que me deixaram lá depoimento, eu sorteei 3 canecas. Sorteei não, escolhi 3 pessoas. Essas 3 pessoas, inclusive, tem a Ellen tá aqui assistindo, foi uma das ganhadoras. A Sandra Fabres também e o Mozart, tá? São as 3 pessoas que deixaram depoimento, assim, que a gente escolheu como o melhor depoimento, que postaram a indicação do livro, que divulgaram bastante na rede. Então, são 3 ganhadores da nossa caneca e que já automaticamente estão fazendo parte do grupo da caneca. O que é o grupo da caneca? O grupo da caneca vai ser pelo Telegram, vai ser um grupo fechado de transmissão, onde será um grupo fechado com quantidade limitada de pessoas, onde a pessoa vai receber notícias, comunicados, empreendedorismo, uma consultoria e vai ter direito a algumas horas comigo de consultoria também, certo? Vai ser um grupo fechado, não vai ser um grupo aberto, vai ser diferente do meu grupo do WhatsApp, que já tem quase 300 pessoas, onde todo mundo participa. Vai ser um grupo realmente seleto, onde conforme as promoções que a gente vai fazendo aqui, essas pessoas vão participando desse grupo lá, tá bom? Então, quem não tem Telegram ainda, já se cadastra no Telegram para poder tentar, né, pra gente poder fazer esses nossos bem bolados aqui para o pessoal concorrer e fazer parte do grupo do Telegram. Gente, semana que vem, a minha live, como é toda terça-feira às 21 horas, eu não vou conseguir fazer na terça-feira, no dia 5, tá? Resistindo firme aí, Mozart. O que acontece? Deixa eu só dar um oi aqui, ó. Kátia, o Júlio, a Ellen tá aí. Igor, quem mais tá aí? Nestor, dando um oizinho, Márcio tá aí, Vinícius, Ari, deixa eu dar um oizinho pro pessoal aqui, Fernando, Adivaldo, Leonardo,
Paulo, meu amigo, Moza. Moza vai lá amanhã na ESA receber a caneca dele. Ana Cláudia, a Rose, Marli, André lá de Terenos, Mato Grosso do Sul, Carla do Rio. E aí com Yasvini, Nielma, Ederson, Vini Delande, Neges, Mari, Joel, uma galera, né, gente? Fábio, eu vi que você me fez alguma pergunta, eu também já não tô mais achando a pergunta aqui, se você puder repetir. Então, assim, ó, quinta-feira que vem vai ser a live. Eu troquei. Por quê? A live é sempre na terça às 9 horas. Na segunda, eu vou estar na FMU dando aula na pós-graduação de Direito Tributário. Na terça, eu vou estar na pós-graduação do ProOrdem de Santo André. Na quarta, eu vou estar na pós-graduação de tributário do ProOrdem de Santo André. Então, só quinta e sexta. Sexta, com certeza, ninguém vai estar aqui às 9 da noite para fazer live, né? A gente pode fazer. Então, na quinta-feira, agenda aí, na quinta-feira, às 9 horas, eu vou falar sobre uma causa, uma forma de restituição tributária, certo? Que envolve a parte previdenciária empresarial, que envolve a parte de contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salário. É uma forma de medida judicial onde você consegue restituir os últimos 5 anos pagos indevidamente sobre a folha de pagamento e ainda consegue, a partir da decisão, deixar de recolher sobre aquelas verbas. Então, você dá uma boa enxugada, tá? O seu cliente consegue restituir, você consegue restituir 5 anos para trás, pagos indevidamente, reduz o que ele vai para recolher para frente e deposita no curso do processo o que está sendo em discussão. Ganhando, ao final, você levanta todo esse depósito, vem essa bolada de uma vez só de dinheiro. E o advogado tem direito à restituição, ao percentual de 10 a 15%, pelo menos, em cima da restituição, em cima do depósito, tá? Então, é uma causa bem bacana, uma causa sólida, que se a gente usar as parcelas já bem pacificadas no judiciário, não apresentam um risco. Tá? É uma causa bem bacana. Então, quinta-feira que vem, anota aí, deixa eu pegar o calendário. Quinta-feira que vem, dia. Deixa eu ver se é 7. Dia 7 de novembro, tá? 7 de novembro, anota aí nossa live. Aqui no Facebook de novo, certo? No Facebook, dia 7 de novembro, nossa live sobre restituição de tributos via medida judicial de contribuições previdenciárias incidente na folha de pagamento, tá bom? Inclusive, vou trabalhar com essa tese amanhã lá para o pessoal do tributário da ESA, do Tatuapé. Vou estar lá com eles amanhã a partir das 19 horas. Gente, então é isso. Sandra, você mesmo, você mesmo. Então, não esqueçam, vai lá no YouTube, professora Letícia Vogt, vai lá, subscreve, ó, dá seu joinha, deixa seu depoimento, tá? Vai lá. Clica lá. Por quê, gente? Lá eu tô fazendo as lives e vou postar lá. Essa aqui eu vou postar lá também, tá? Andréia, lindona. Suzana, Fábio. Gente, eu tenho um pessoal que eu não vi mais. Raquel, ó, vou estar aí com vocês amanhã lá na ESA. Era do Igor, Fábio. Pois é, eu perdi a pergunta dele. Igor, amanhã, Raquel, lá no Tatuapé, eu vou estar com vocês. Ó, quero dizer que eu tô com muita saudade dos meus alunos do Legale, que eu não fui mais pro Legale da aula, né? Tô com muita saudade de vocês. Quem tiver com saudade de mim, me manda um oi pra eu matar a saudade. Agora eu tô com turmas novas lá na FMU, uma turma super bacana. Tô com uma turma essa da ESA muito bacana também. A minha turma do Coração do ProOrdem, que é muito legal. Pessoal de Palmas, que é fantástico. Turma nova que eu conheci esse final de semana em Curitiba, sensacional também. Eu tenho muita sorte. Meus alunos são muito queridos, são sempre muito receptivos comigo. Eu recebo muito carinho de todo mundo. Eu sou muito feliz por ter essa chance de dar aula para vocês. Pessoal de Palmas são uns amores. Hoje me convidaram para dia 9 de novembro estar lá em Palmas com eles para fazer a despedida de final de ano. Não vou poder ir. Agradeço já o convite, mas eu tenho uma prova dia 9, que eu vou passar o dia inteiro de prova dia 9 de novembro, então não tenho como ir. Mas agradeço de coração o convite. Assim que der, a gente comemora esse ano que foi muito bom, tá bom? Gente, então era isso. Fica um grande beijo para vocês, uma boa noite. Eu vou deixar salva essa live aqui. Quem quiser compartilhar a live, eu agradeço. Ajude a professora a divulgar o seu trabalho. Ajude os colegas a terem acesso ao material, porque o verdadeiro ensino
O verdadeiro professor é aquele que não segura conhecimento, é aquele que quer compartilhar e que quer que o aluno seja melhor que ele. Eu quero muito que todos os meus alunos aprendam e sejam sempre muito melhores do que eu, tá? Beijo, boa noite, bom descanso e até quinta-feira que vem. Grande beijo, beijo, beijo. Até. Ah, tchau, ó. Mulher Maravilha. Tchau, gente. Até quinta-feira que vem. Beijo, beijo. Tchau, tchau.